Olá, pessoal. Eu sou a professora Camila Soares, de CFB, e hoje a nossa aula será sobre tecido muscular. Estamos aí dando uma continuidade no assunto de tecidos do corpo humano, tudo bem? Esse material, ele encontra-se disponível no livro de vocês, da página 49 e 50. Como eu falei, nós iremos hoje falar sobre o tecido muscular. Eu coloquei uma imagem para vocês terem uma noção de como ele é representado. As células alongadas desse tecido, elas são chamadas de miócitos. Essas células possuem a capacidade de contração e relaxamento, o que possibilita o movimento. Há 3 tipos de tecido muscular. Temos o tecido muscular estriado cardíaco, temos o tecido muscular estriado esquelético e temos o tecido muscular liso, também chamado de não estriado. Eu coloquei uma imagem para vocês terem uma noção de como cada um é representado, né, na questão do formato. Iremos conhecer primeiro o tecido muscular estriado cardíaco. Esse tecido, ele forma o nosso coração. O movimento desse tecido é involuntário, tá? Ou seja, a gente não consegue controlar o movimento, ou seja, a batida do nosso coração, não temos esse controle. As fibras desse tecido apresentam estrias ramificadas e com apenas 1 ou 2 núcleos centrais. Eu coloquei essa imagem para vocês terem uma noção do que eu estou falando. As células desse tecido são unidas por discos intercalares, aí provocando uma melhor adesão celular. Mas o que seria adesão celular? Basicamente, essa adesão, geralmente ela ocorre, né, quando as moléculas elas permitem a ligação entre as células ou entre células e a matriz extracelular. Coloquei uma imagem para vocês terem uma noção do que eu acabei de falar, a questão dos núcleos, no caso. Agora iremos falar sobre o tecido muscular estriado esquelético. Esse tecido, ele forma os músculos que se prendem ao esqueleto e possibilita o movimento do corpo. Em outras palavras, esse tecido ele é formado por miócitos agrupados em feixes e envolvidos por uma membrana flexível. O movimento desse tecido, ele é rápido e voluntário, ou seja, esse tecido realiza movimentos de acordo com a vontade da pessoa. A gente tem a capacidade de correr, andar, escrever, enfim, entre outras atividades aí. Esse tecido ele é formado por células com vários núcleos e estrias longitudinais e transversais. A nível de curiosidade, o corpo humano apresenta mais de 600 músculos desse tipo. Coloquei essa imagem para vocês terem uma noção de como ele é. E por fim, a gente vai falar agora sobre o tecido muscular liso, também conhecido como não estriado. Esse tecido ele é formado por miócitos que não apresentam estrias. Não é à toa que ele também é chamado de não estriado, né? Esse tecido ele proporciona uma contração lenta e involuntária. E encontramos em órgãos internos como o esôfago, o estômago e o intestino. No intestino, esse tecido ele é responsável pelos movimentos peristálticos.
Nas paredes das artérias, ele faz com que o sangue ele tenha a capacidade de fluir pelo corpo. E na bexiga, esse tecido ele se contrai quando ela está cheia, fazendo com que a pessoa ela tenha vontade de urinar. Coloquei uma imagem para vocês terem uma noção aí de como ele é. E é isso, pessoal. Nossa aula termina por aqui. Eu espero que tenha sido produtivo e foco nos estudos, né? Um abraço, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!